Deus lapida o homem e a mulher. As mãos de Deus transforma, desenha, repara, dá um acabamento, dá uma forma. Deus vai trabalhando gradativamente na vida do homem, na vida da mulher. Perceba que Deus tem o poder de reparar, de transformar, de formular, de dar forma, de curar, de libertar, de salvar. Deus faz a obra completa. No texto de hoje nós iremos refletir aspectos de Deus, percepções de Deus, direção de Deus, voz de Deus. Então, no texto de hoje nós iremos aprender mais como Deus age em nossas vidas, e este texto se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós iremos ler o texto e iremos comentá-lo assim que no decorrer, no decurso da nossa leitura. 2 Reis 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então aqui nós já vemos e enxergamos detalhes bíblicos e importantes para que nós possamos já começar a fazer a nossa reflexão. Perceba que Naamã ele tinha uma posição social elevada. Certamente Naamã era um homem muito hábil, um homem inteligente, um homem cheio de pré-requisitos, cheio de aspectos importantes perante a sociedade. Ele ocupava uma posição elevada. Socialmente falando, ele estava ali no alto escalão da sociedade, um homem muito importante, comandante do exército. Então, ele certamente era competente e estava ali num alto escalão. E fazendo um paralelo com os dias de hoje, quantas pessoas se encontram justamente nessa situação? Pessoas que ocupam um cargo social importante, uma posição importante, uma função social importante, mas o Senhor iria agir na vida deste homem, estava para agir na vida desse homem, mas esse grande guerreiro ficou leproso. E o aspecto aqui importante é: não importa o seu cargo, não importa a sua posição, não importa seu status social, nem qual escalão você pertence, nem que estrutura hierárquica você se encontra. Você é frágil, você é ser humano, você passa por dificuldades, você fica doente. Você, do mais alto ao mais baixo escalão, hierarquicamente falando na sociedade, qualquer que seja o ser humano, homem ou mulher, menino ou menina, você precisa do auxílio de Deus. Você e eu somos frágeis, somos criaturas pequenas, somos absolutamente reduzidos ao nada, mas Deus sim está absolutamente progredindo ao tudo. Enquanto nós somos nada, Deus é tudo e nós dependemos completamente da ação e do poder de Deus. Este homem era um grande guerreiro, um alto escalão, posição social elevada, mas se encontrava leproso. E nós sabemos que no contexto desta época, a lepra fazia com que as pessoas não só sofressem organicamente, biologicamente, não era um problema só clínico, acarretava num problema social. Então, para você ter ideia, na lei mosaica, um leproso ele deveria se afastar da sociedade e ficar às margens da sociedade, excluído da sociedade. Então perceba que agora este homem, um homem de aproximação social, participava certamente de grandes encontros, grandes reuniões. Ele agora vivia um drama de poder se afastar de grandes reuniões, de grandes estratégias, e iria definhar. Era a derrocada da vida de Naamã. Agora este homem ele se encontra numa situação, um beco sem saída. Talvez nem nas suas guerras,
durante as suas batalhas, como ele era um comandante do exército, talvez ele nunca tenha passado por uma situação tão complicada. Mas agora este homem vive um drama, esse homem agora está leproso, este homem agora precisa de um auxílio divino. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Uma parte também interessante aqui é que Deus deu a vitória ao povo da Síria e nós sabemos que Deus não era o Deus da Síria, Deus é o Deus de Israel. Mas esse texto nos traz originalmente Deus de Israel, mas agora um Deus que se revelou a todos nós. Mas o que é que acontece aqui? Que Deus deu uma vitória à Síria, pois Deus é soberano como rei e dominador dos destinos de todas as nações. Então Deus está no controle de todas as nações. Ele é soberano, ele é rei, ele age, ele tem domínio sobre todas as nações. E acontece que as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então perceba que agora Deus usa uma menina escrava. Deus usa uma menina que tinha sido levada cativa. Deus usa uma menina que é de uma outra nação, inclusive nação ali que guerreou contra a nação de Naamã. Deus usa uma inimiga, Deus usa uma escrava, Deus usa uma cativa. Então olha que interessante, o comandante do exército da Síria agora deu ouvidos à sua escrava. Que coisa maravilhosa, porque esta menina, apesar de estar numa posição social inferior, mas no reino dos céus ela é que estava numa posição superior. E é sobre isso que nós precisamos entender e que Deus fale profundamente ao meu coração e ao seu coração e nós tenhamos discernimento de que o que realmente é importante é como nós estamos perante o conhecimento, a trajetória, o saber e a vontade de Deus. Porque essa menina possuía um conhecimento, ela tinha uma fé salvífica que Naamã não tinha. Naamã estava perdido, Naamã não tinha solução. Mas a escrava, uma menina que a Bíblia não cita o nome, uma nômade, ou melhor, uma pessoa sem nome, né? Anônima, uma pessoa anônima agora traz uma solução para Naamã e diz: se o meu senhor procurasse o profeta, ou seja, ela está dizendo, se o meu senhor, o comandante Naamã, procurasse um homem de Deus, ele estaria curado, ele certamente encontraria solução. E Deus agora usa uma escrava, uma menina, para direcionar a vida de Naamã ao encontro de Deus. E Deus tinha um projeto na vida de Naamã e nós vamos ver como esse projeto vai se discorrer. No verso 4, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. É interessante esse texto. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Então o povo da Síria, o povo sírio, eles tinham, de certa forma, um conhecimento de que o Deus de Israel é quem podia fazer algo. Isso é muito interessante porque aqui é uma questão de reconhecimento da soberania de Deus. E Naamã agora começa a se preparar para uma viagem de encontro ao rei de Israel, que provavelmente, pelo menos ele tinha uma expectativa de que o rei de Israel traria cura para a vida de Naamã. E o interessante é que Naamã sobe o tema agora para o rei, né? Que tema foi esse? Um tema originado de uma escrava. Então perceba que o rei tinha muitos conselheiros, inclusive certamente Naamã era um homem conselheiro do rei, que dava direção às estratégias do rei,
mas agora quem deu a direção não foi Naamã, quem deu a direção não foram os conselheiros, quem deu a direção foi uma escrava, uma menina usada por Deus. E aí fica de ensinamento para nós. Deus pode te usar para que um tema seu, uma ideia sua, suba ao mais alto escalão. Porque quem sobe ao alto escalão não é você, é a mensagem que Deus tem no seu coração. Então, não pare, não hesite, não tenha medo, seja ousado e leve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai subir nos mais alto escalão, porque a palavra de Deus é mais alta do que qualquer estrutura hierárquica ou organizacional. Glória a Deus. E assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei de Israel era um rei apóstata. O rei de Israel, ele basicamente não tinha intimidade com Deus. Esperava-se que ele tinha, mas como nós sabemos, quando nós vamos ler o livro de 2 Reis, nós vamos perceber que este rei, ele não vivia segundo a vontade de Deus. Era um rei apóstata. Era um rei que tinha basicamente se excluído e, na verdade, perseguia os profetas de Deus. Então, Jorão, que era o rei nesta ocasião, ele não discernia e não andava com Deus. E quando ele se depara com essa situação, ele não entende o que é que está acontecendo. Então, veja bem, quando nós, só dando um contexto para você entender melhor, assim que o rei leu a carta que Naamã trouxe para ser curado, ele disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Então perceba que ele não soube discernir, porque eu sei que ele não era Deus, você também sabe, ele também sabe. Mas ele não entendeu e não entendia que Deus poderia agir sobre a sua vida e trazer cura para as outras pessoas. E ele até entendeu mal a situação. Ele disse assim, ó, vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Porque provavelmente, como ele não podia curar aquele homem, ele imaginou que isso seria um pretexto para ter uma guerra entre Síria e ele. E aí vai um ensinamento. Precisamos estar muito conectados em comunhão com Deus para discernir as situações. Esse homem não tinha discernimento. Mas veja a diferença de um homem que tinha discernimento. Quando Eliseu, o homem de Deus, Eliseu era um homem de Deus. Eliseu era um homem que tinha comunhão com Deus. Eliseu estava próximo de Deus. Eliseu buscava Deus. Eliseu andava no caminho de Deus. Eliseu fazia a vontade de Deus. Soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ou seja, Eliseu, ele repreende Jorão por ser medroso, por Jorão, rei, não ter discernido bem e por ele principalmente não ter consultado o profeta, porque havia profeta e o profeta era Eliseu. Então, o que vai acontecer agora aqui é Deus trabalhando na vida de Naamã. E Deus agora traz à vida de Naamã alguns ensinamentos, porque perceba que Naamã chega com carros e cavalos. Então Naamã chega com o seu coração ainda ensoberbecido, um coração ainda cheio do eu, cheio de poderes humanos. A sua patente ainda estava no seu coração. Mas quando ele chega, ele lida com uma situação inconveniente para ele e uma situação até meio que desconfortável, porque
nós vamos perceber que Eliseu enviou um mensageiro. Eliseu não recebeu Naamã. Certamente Naamã era muito bem recebido por onde ele andava. Ele era muito bem recepcionado pela sua autoridade. Mas quando um homem autoritário, que tem autoridade humana, patente humana, este homem pode até exercer uma funcionalidade superior na sociedade, mas quando eu e você vamos nos prostrar ou iremos buscar a Deus, nós precisamos entender que com Deus nós não somos comandantes de exército, nós somos servos. Que com Deus nós não somos reis, nós somos escravos. Porque superior é Deus, patente maior está Deus, e nós precisamos entender que Deus nos recepciona como Ele quer. E Deus recebe aí justamente, simbolizando pela vida de Eliseu, Deus recebe de forma soberana e manda um mensageiro, né? E o interessante. Então perceba que esse mensageiro podia até ser tratado como qualquer um, mas na verdade ele possuía a mensagem de Deus. Então não importa o mensageiro, a forma do mensageiro, quem é o mensageiro, a roupa do mensageiro, o que importa é a mensagem do mensageiro, porque essa mensagem ela cura, ela liberta, ela é a própria palavra de Deus. E a mensagem era: vai, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, o que ele esperava de certa forma era alguma técnica mágica e não o poder da palavra de Deus. E é isso que nós muitas vezes até vemos nos dias de hoje. Nós confiamos mais em alguém gritando, pulando, colocando a mão, fazendo isso, fazendo aquilo. Nós somos muito visuais e quem é visual é enganado, mas quem é espiritual escuta a palavra de Deus. E o que estava, quem tinha o poder mesmo, não era a forma como Eliseu iria agir, se ele iria colocar a mão, se ele iria pular, se ele iria colocar os pés. Embora sim, muitas das vezes nós impusemos as mãos, mas não há uma única forma de Deus se expressar e Deus agir. O que Deus determinou aqui foi: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Então, unicamente aqui a direção é a palavra de Deus. E ele não acreditou nisso. E ele ainda diz mais: não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Ou seja, fez um comparativo egocêntrico, desconsiderador, fez aí um discurso autoritário, um discurso altruísta, e isso só prova o quanto o coração de Naamã ainda estava, o quanto ele era soberbo, né? E isso acontece, inclusive, muitas das vezes na minha e na sua vida. Nós ensoberbecemos o nosso coração. Mas a crítica comparativa entre rios prova o quanto esse homem ainda estava com um coração duro, seu de altivez, altivo. Mas, e aí, o que acontece é, você pode até comparar, mas as coisas de Deus não é para ser comparada, é para ser seguida. Você pode até achar que Deus poderia ter algo melhor, poderia ser num lugar melhor, poderia ser numa situação melhor, mas não, o melhor não é o que você compara, o que você acha. O melhor não é definido por você. O melhor é definido pela palavra, direção e definição e sentença de Deus. Pois bem, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado.
E o que nós vamos perceber aqui, muito importante, é que Naamã tinha uma direção, desde lá da menina usada por Deus, uma direção de Deus para ser curado. Só que ele teve uma direção de Deus dada por uma menina, aí ele buscou o rei, mas o rei não resolvia, e aí o profeta Eliseu é quem seria a pessoa, só que o profeta Eliseu agora manda um mensageiro. No final de tudo, ele andou ali, se deparou com pessoas, mas a palavra de Deus era a mesma. E quem estava fazendo tudo não eram pessoas, era a palavra de Deus sendo usada através de cada pessoa. E agora ele teria que decidir se iria se lavar ou não, seguir a orientação ou não da palavra de Deus. Mas como Naamã, assim somos nós, porque Naamã agora teve vontade de desistir. Naamã agora teve um receio de passar por uma situação vergonhosa. Ora, seguir instrução de um profeta que nem me atendeu e mandou uma mensagem por um mensageiro para mim ir num rio que não é tão limpo comparado aos que eu conheço e ainda por cima, ir neste rio e ir 7 vezes parecia ser uma ordem vergonhosa. Parecia ser algo que trouxesse a ele uma situação desconfortável, mas este é Deus. Deus prova o nosso coração. A nossa altivez, ela é ceifada por Deus para que nós possamos quebrantar o nosso coração e agir de uma forma contrita diante de Deus e se submeter mesmo à orientação de Deus. Então, este homem agora ouviu a voz ensurdecedora do seu orgulho, da sua patente, da sua posição social, da sua classe social, da sua importância social. E agora é onde reside a maior batalha, a maior guerra, a maior trincheira, infantaria, cavalaria, maior poder bélico possível. O que eu quero dizer é, a maior guerra agora vive aqui. Eu desisto? Eu luto contra mim mesmo? Eu deixo Deus me quebrantar? Ou eu vou estar por cima? É agora um conflito interno do coração. É o pecado do homem trazendo todos os seus eus contra a palavra de Deus. Aqui está a batalha verdadeiramente, genuinamente espiritual. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa é a palavra de Deus, conforme está escrito no livro de Números. E o que é que acontece agora? Assim ele desceu ao Jordão. Graças a Deus, Deus venceu mais uma guerra na vida deste homem. Está começando... Agora se inicia o processo de conversão, de transformação. E ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, não foi 8, nem 6, nem 5, nem 4, nem 3, nem 2, 1, nem 1000, nem 500, nem 400, nem 300. Ele mergulhou 7 vezes. Ele mergulhou exatamente conforme a palavra de Deus. Ele fez exatamente, cabalmente, precisamente de acordo com a palavra de Deus. E ele mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então perceba que 2 coisas aconteceram. Ele foi purificado porque ele entendeu e seguiu a mensagem de Deus. Aqui houve a conversão, ele acreditou em Deus. Ele teve fé em Deus. Ponto e vírgula. A sua pele tornou-se como de uma criança. Ou seja, ele também foi curado. Perceba que houveram 2 coisas aqui na vida do Naamã. Purificado, lavado, perdoado pela fé, pela graça de Deus e também foi curado. Que coisa maravilhosa. Foi buscar cura, mas encontrou primeiro a salvação e depois que foi curado. E se ele não tivesse curado, mas ele teria sido salvo e que nós possamos dar glória a Deus por sermos salvos em Cristo Jesus. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus.
voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Quem quer subir aos céus precisa descer. Quantas vezes você vai precisar descer? Serão 7 vezes? 8 vezes? 10 vezes? Não importa quantas vezes. Desça. Porque quando você desce, quando você diminui, quando você se submete, você é elevado aos céus de acordo com a palavra e a vontade de Deus. E agora, para provar que realmente ele foi salvo, como eu disse anteriormente, porque ele foi purificado, ele agora exerce o seu momento de confissão. Ele confessa que Deus, não há Deus em nenhum lugar como o Deus de Israel, senão o Deus de Israel, e ele confessa, né? Porque o salvo, ele confessa, ele fala, ele expressa que Deus o libertou, que Deus o curou, o restaurou, e é isso que acontece em nossas vidas. Naamã confessa a Deus. Mas o interessante é que e o profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Que coisa interessante. Porque Eliseu não estava preocupado, nem estava muito menos interessado nas riquezas e nas posses, e no ouro e na prata e nas vestes finas, conforme o verso 4, quando Naamã parte para Israel, ele leva 50 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, e Eliseu não aceita isso. E isso é muito interessante, né? Porque Naamã não precisou dar nada material para receber bênção espiritual, como nós somos ensinados, ou melhor, como muitas pessoas são ensinadas nos tempos de hoje, nos cultos e pregações, e eu fico muito triste, porque você não precisa levar prata e ouro, mas o que mexe com Deus, tá? Mexe, é um coração quebrantado e contrito. Então o que nós precisamos levar é um quebrantamento do nosso eu, sermos alcançados pela graça de Deus. Eu não preciso dar para receber algo de Deus, porque quem é Deus para trabalhar com moeda de troca, ainda mais com pessoas como eu e você, e ainda mais com ouro e prata, como ele mesmo ensina, né? Jesus ensina que ouro e prata aqui é como ferrugem, a traça leva e... né? Mas nós devemos juntar ouro e prata no reino de Deus. Fica aqui também esse ensinamento para nós. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Que interessante. A conversão foi muito grande. Antes ele servia aos demônios, aos deuses, a outras divindades, mas agora ele reconhece que existe, e isso é muito interessante, minha gente, porque até hoje existe isso. Tem pessoas que chegam para mim e dizem: mas Bruno, eu conheço uma pessoa espírita que é tão boa, e diz: Bruno, mas eu conheço um católico que é tão... E aqui, minha gente, vou deixar bem claro para você, que é devoto a santo tal, e recebe. Mas Bruno, eu sou tão acolhido. Minha gente, são deuses enganando você. E Naamã sabia disso, ele servia a outros deuses, e existem outros deuses, mas nós devemos servir ao Deus verdadeiro, ao Deus que salva, que restaura, que liberta e que nos leva e que nos tira do pecado e leva para o caminho da salvação. E este é o Deus de Israel, esse é o nosso Deus. E ele até pede agora para levar mulas carregadas de terra. Por quê? Porque no mundo antigo pensava-se comumente, todo mundo pensava que uma deidade pudesse ser adorada em sua nação. Então eles levavam aquela terra, porque como esse Deus é daquela nação, por exemplo, de Israel, ele queria levar a terra de Israel para adorar lá onde ele estava, né? É muito interessante porque isso era uma... Pensava-se dessa forma naquele tempo, mas o interessante é
é que, como está escrito lá em João 4, né, Jesus disse que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Deus está em todos os lugares. Então que nós possamos adorar a Deus. E no verso 18, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Olha que interessante. Esse homem ele foi tão transformado, Paulo vai dizer que nós, quando somos salvos, né, quando nós cremos no Espírito Santo, há uma renovação de mente. E esse homem agora passou a ter uma nova percepção, porque olha o que é que ele diz. Mas que o Senhor me perdoe, verso 18, por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe e o teu servo por isso. E disse Eliseu, vá em paz. É interessante, porque este homem, sabendo quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus, ele já olhou para o futuro e uma das funções dele como comandante era ir ao templo de um outro Deus, o Deus Rimon, também conhecido como Haddad. Essa deidade arameia era o deus da tempestade. Rimon significa trovejador da guerra. Os dois nomes às vezes eram combinados juntos, tanto Haddad como Rimon, né? E aí eram outros deuses e ele já começa a se preocupar que ele iria para um templo de outro deus. Olha que interessante a renovação da mente, o Espírito de Deus trabalhando na vida das pessoas. Ela agora já começa até a olhar as coisas diferentes e já começa a enxergar que aquilo não é o certo, adorar a outros deuses. Mas ele tinha que ir porque era a função dele para que o rei se apoiasse nele, porque quem iria adorar era o rei. Então perceba que ele já pede um perdão antecipado. Que coisa maravilhosa, que coração bonito. Quem era este homem? Um homem comandante, um homem orgulhoso, prepotente, né? Como nós vimos, comparando as águas dos rios, ficou indignado porque não foi bem recebido, e cheio de prata e de ouro, e agora queria levar um pedaço de terra, e ainda queria levar um pedaço de terra, e agora ele tá até se preocupando e pedindo perdão a Deus porque iria exercer tal função. É isso que Deus faz nas nossas vidas, é essa percepção que Deus traz ao nosso coração, e é isto que Deus, o tema de hoje, né, finalizando, Deus é o lapidador das nossas vidas, da vida do homem e da vida da mulher, e eu oro a Deus para que o nosso Senhor possa estar transformando a sua vida. Permita-me encerrar com uma oração para que eu acredito muito que a palavra de Deus, ela transforma vidas, e eu vou orar pela sua vida. E se você foi tocado genuinamente, aceita o nosso Senhor Jesus, porque é pela fé que nós somos salvos, ou melhor, pela fé, graças à fé que Deus gera em nosso coração é que nós somos salvos, e conforme Efésios 2:8. Então, eu vou orar pela sua vida. Meu Senhor Deus, querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento, por esta palavra e por esta mensagem. Que o nosso Senhor e Salvador toque através desta palavra, por meio do Espírito Santo, corações. Que esses corações entendam, Deus, que a altivez de si mesmo só leva à degradação espiritual, mas que o quebrantamento do si mesmo leva à progressão espiritual. Então, meu Deus, querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz na minha vida, na vida de quem está aqui ouvindo essa mensagem, e que o poder de Deus possa convencê-los do pecado, do juízo, e que o Senhor possa estar agindo nos corações dos que estão aqui ouvindo essa mensagem. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos ouvintes. Que o nosso Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe. Que estas palavras não fiquem apenas nos corredores da minha e da sua vida, mas que estas palavras, a palavra de Deus, as palavras de Deus, elas acessem as portas do seu e também do meu
coração. Que Deus nos abençoe. Amém.